Hoje a nossa reflexão está no livro de Mateus, capítulo 18. Naquele momento, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: Quem é o maior no reino do céu? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Eu lhes garanto, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, vocês nunca herdarão o reino dos céus. Quem se abaixa e se torna como essa criança, esse é o maior no reino do céu. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Quem escandalizar um desses pequeninos que acreditam em mim, melhor seria para ele pendurar uma pedra no pescoço e ser jogado no fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos. Cuidado para não desprezar nenhum desses pequeninos, pois eu digo a vocês, os anjos deles no céu estão sempre na presença do meu Pai. O Filho do Homem veio para salvar o que estava perdido. Amém. Na leitura do Evangelho de hoje, Jesus ele demonstra todo o carinho que ele tem pelas crianças. E ele usa isso para exemplificar como seria esse reino. Então, é até interessante porque no início da leitura, os discípulos estão preocupados em entender qual deles que seria o maior no reino de Deus. E aí Jesus ele já vem com aquele jeito delicado dele e já dá logo uma para já deixar todo mundo sem entender nada, né? Eles esperavam provavelmente que Jesus falasse assim: no meu reino, o primeiro vai ser você, Paulo, que é inteligente, que é estudado. Ou não, é você, Pedro, que é trabalhador, né, que é humilde. Não, é você, Mateus, que é esperto, articulado. Então eles estavam esperando provavelmente alguma resposta nesse sentido, né? Relacionando a características, a qualidades que eles mesmos tinham. Então eles ainda não estavam preparados para entender as comparações que Jesus vinha fazendo já há algum tempo. Então, quando Jesus compara o reino às crianças, talvez eles tenham pensado: será que ele quer que a gente seja infantil como uma criança? Que a gente faça birra? O que ele está querendo dizer com isso? Né? E, na verdade, a gente só precisa entender o que a criança representa para nós como pais. Né? Se a gente começar a observar nossos filhos, a gente vê assim, desde o nascimento, né? A gente vê toda uma doçura, vê ali uma candura, uma inocência, uma pureza. Né? Nós identificamos isso claramente porque conforme a vida vai passando, a gente vai percebendo que isso vai se perdendo ao longo do tempo. Então, a vida, nesses primeiros anos, ela é muito pura, né? Ela é muito inocente. E Deus, ele tem um carinho especial pelos nossos filhos. Né? Ele ama as crianças por causa disso, porque elas emanam tudo o que tem de bom, emanam energia positiva, né? Aquela vitalidade, aquela energia. Tanto é que uma criança, ela começa a brincar, a energia dela não acaba. É uma energia que, sabe, dura o dia todo e está sempre naquele nível super elevado, a criança quer brincar mais e mais. Então isso tudo é essência divina, né? A gente tem que reconhecer isso, que a Bíblia fala isso, que os filhos são a recompensa de Deus na nossa vida. É uma flecha na mão do guerreiro, ou seja, é algo muito poderoso. Assim, nós estamos recebendo algo muito grandioso do Criador, não é qualquer coisa. E é por conta disso que me veio muito essa necessidade de falar sobre a importância da gente proteger nossas crianças, né? Proteger os nossos filhos. Essa leitura, ela vem trazer tudo isso, né? Como que Deus, ele ama as crianças. E se ele ama essas crianças, e se ele deu, né, os nossos filhos como uma grande recompensa, nós temos que ter muito claro, assim, nós temos que ter esse entendimento de que nossos filhos são alvos fáceis, né? Para criaturas malignas, né? Então eles podem sofrer influência desses seres, porque o que eles querem, na verdade, é corromper desde a mais tenra idade, né? Desde o ventre materno eles querem corromper essa inocência. Então nós, como pais, nós temos que estar muito atentos a tudo que envolve o ambiente doméstico, a tudo que envolve o nosso ambiente social, para a gente proteger nossos filhos. E uma das formas de proteger não é somente estar ali presente, né, levando na escola, buscando, observando as amizades, o que faz na internet, o que não faz. Mas é a gente ter também esse tempo para oração. Nós temos que ter um tempo para orar pelos nossos filhos,
para pedir a Deus proteção divina, amparo. Deus, ele espera isso de nós, ele espera que a gente cumpra esse papel, que a gente passe para os nossos filhos valores essenciais, assim, para eles viverem uma vida boa, uma vida saudável, mas uma vida dentro da lei dele. Para que nós possamos representar Deus nessa terra, a gente também tem que transmitir isso para os nossos filhos e para que eles passem para as gerações seguintes. Então, retomando a questão da leitura, é muito importante assim que a gente possa perceber que esse comparativo é porque Cristo quer que a gente seja realmente inocente como uma criança, para que a gente possa herdar esse reino. E uma das formas da gente realmente garantir, esse nosso lugar no reino de Deus é a gente proteger nossas crianças, a gente ter consciência de que os nossos filhos é algo muito precioso que Deus deixou nas nossas mãos. E existe esse versículo que diz que o filho, que um filho, ele é como uma flecha na mão do guerreiro. Isso quer dizer muita coisa. Parece uma frase simples, mas ela quer dizer muito. Os nossos filhos é a nossa maior arma de combate. Porque através dos nossos filhos, incutindo neles tudo que é de bom, todas as coisas que o Pai deseja, que Cristo deixou como ensinamento, com certeza os nossos filhos, eles vão ser o futuro, Eles vão ser esse futuro que a gente tanto sonha, que a gente tanto deseja. Eles vão garantir esse futuro de um mundo melhor, um mundo com paz, com pessoas mais humanas, mais sensíveis à necessidade do outro. E é isso que Deus espera de nós, Então, nós temos que orar pelos nossos filhos, a fim de que eles possam começar a entender essa espiritualidade. Essa espiritualidade, ela começa a ser desenvolvida desde a infância. Então, ensinar eles a rezar, ensinar os ensinamentos de Cristo, fazer com que eles sintam amor pela palavra de Deus e fazer com que eles entendam que nessa terra nós temos realmente a missão de fazer o bem. Nós temos que sempre estar fazendo o bem. E além de fazer o bem, a gente também tem realmente essa missão de cuidar dos nossos filhos e orar por eles, Desde que a gente gera as mães, desde que a gente está gerando a criança ali, já existe um desejo muito grande que aquela vida vingue, que aquela vida venha com muita luz. E é por isso que a Bíblia também menciona a existência do anjo da guarda, que desde que a gente nasce, a gente tem ali um anjo à nossa frente, guiando os nossos caminhos, protegendo por todos os lugares que a gente passa. Então, às vezes, os pais ficam preocupados, eu não sei nem como rezar, eu não tenho tempo nem de descansar, como eu vou fazer uma oração para o meu filho? Então, o que eu rezo, o que eu peço, Então, até isso às vezes é difícil. A gente tem que pedir com o coração e não precisa ser nada elaborado, mas a gente tem que pedir a Deus, olha, protege o meu filho, livra ele das maldades desse mundo, porque são muitas. E se nós não fazemos a nossa parte, se nós não fizermos realmente a nossa parte, lá fora tem muito lobo esperando uma oportunidade de uma mãe desatenta, de uma mãe cansada, de uma mãe que não dormiu bem à noite, de um pai que às vezes só está querendo ver o futebol no celular. Então a gente tem que prestar muita atenção nisso, porque enquanto a gente dorme, os lobos estão lá só esperando. Então vamos orar pelos nossos filhos, Vamos proteger nossas crianças através da oração. E para encerrar esse momento de reflexão, eu convido as pessoas a fazer a oração do anjo da guarda. Se você conhece essa oração, você pode, nesse momento, fazê-la junto comigo. Se não, você pode, em algum outro momento, fazer essa oração pelo seu filho. Mas, enfim, vamos fazer com muita fé e pedir a Deus que Ele realmente proteja nossos lares, nossa casa e traga essas bênçãos que a gente precisa, essa inspiração divina para a gente orientar da maneira correta nossos filhos. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, governe e ilumine. Amém. Obrigada, se você esperou até esse momento de oração, te agradeço e eu espero encontrar você de novo numa próxima reflexão.